palco do Tribunal de Justiça aqui do estado, onde acontece o júri de Jonathan Henrique, acusado de matar a jovem Patrícia Roberta em abril de 2021. Ao vivo, o repórter Jonas Batista vai trazer detalhes para a audiência do Cidade Alerta Paraíba. Boa noite, Jonas. Seja bem-vindo à edição de hoje do Cidade Alerta. Boa noite, Omar. Boa noite, Paraíba. Pois é, Omar, como você disse, o júri começou um pouco depois das 9 horas da manhã e continua. E a previsão é de que a sentença final só deve ser anunciada lá por volta das 11 horas, meia-noite. Pelo menos essa é a previsão. O período da manhã foi dedicado a ouvir as testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público, pela acusação. A defesa não arrolou testemunhas. Das 9 testemunhas apresentadas, 6 foram ouvidas e 3 foram dispensadas. Nesse exato momento, na sequência foi ouvido também o réu, o Jonathan Henrique. Ele foi ouvido, mas a defesa dele argumentou que ele iria usar o direito de ficar em silêncio, ou o que se chama de silêncio parcial. Só iria responder, e só respondeu, as perguntas feitas pela defesa, pelo advogado de defesa, e também algumas dúvidas que foram tiradas pelo corpo de jurados. A acusação não pôde fazer nenhuma pergunta, nenhuma inquirição ao Jonathan Henrique. Na sequência, o tribunal está acontecendo nesse exato momento e... Deixa eu dar uma entradinha aqui, a gente vai entrar em silêncio para mostrar a imagem, mas nesse exato momento quem está fazendo o uso da palavra é o advogado que faz a defesa do Jonathan Henrique. Ainda há pouco, quem fez a acusação foi o Ministério Público e também os advogados de acusação. Agora, uma coisa chamou a atenção das pessoas que estão acompanhando o julgamento, é que para tentar justificar o que aconteceu, o Jonathan Henrique disse que ele e a Patrícia eram chegados à prática sadomasoquista e que teria sido na prática desses atos, durante o ato sexual, que a garota teria sido morta através de asfixia. O que se chama de asfixiologia, ou seja, é um ato que se pratica na hora do sexo, é um transtorno, digamos assim, e teria sido a partir daí que ela teria sido asfixiada e morrida. Ele disse que na hora ficou desesperado, mas escondeu o corpo em casa e na sequência tentou se livrar do corpo jogando lá numa área de floresta, numa área de Mata Atlântica, lá em Nova Mangabeira, né? Então, nesse exato momento, como eu disse a vocês, quem está fazendo o uso da palavra é o advogado de defesa do Jonathan, que ele deve ter 2 horas para falar. Na sequência deve haver um intervalo e depois a tréplica, os jurados se reúnem e anunciam a sentença, o que deve acontecer lá por volta da meia-noite. Nós voltaremos a chamar daqui a pouco, trazendo mais informações, e você fica aí com as imagens do Tribunal do Júri. Muito bem, tá aí então, né, a sessão do Tribunal do Júri em relação ao caso Patrícia Roberta. É lamentável que esse Jonathan, né, tenha aí a coragem, o disparate de tentar aí dividir a culpa com a vítima, que não está mais aqui para se defender, né, dizendo que eles eram aí habituados em praticar o sadomasoquismo, né, que é o sadismo e o masoquismo. A Roberta não está mais aqui para dizer que isso é um absurdo, que não é verdade. Ela foi morta aí puramente pela maldade desse Jonathan, o que lamentavelmente está ficando muito frequente aqui. A gente vê moças aí que tinham um futuro inteiro pela frente, né? Tantos anos ainda de vida a serem então usufruídos de alegria para suas famílias, de tantas realizações que são aí cessadas de maneira definitiva, de maneira perpétua, pela maldade de homens, né, entre aspas, que muitas vezes não, aí se conformam com o fim da relação, com o não daquela moça, daquela mulher ou daquela senhora, né? A gente vê, claro, muito mais casos de jovens sendo assassinadas e fazem esse tipo de brutalidade, de crueldade, e ainda tem aí a coragem, o disparate de querer infligir culpa a quem não está mais aqui para se defender. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o corpo de jurados, assim como em outros casos semelhantes também, irá honrar aí a memória da Patrícia Roberta, condenando por unanimidade esse Jonathan pelo grande mal que ele causou a essa moça,
que não está mais aqui para se defender dos absurdos que ele tem aí imputado a ela agora, né, acusando de sadomasoquista, e que certamente ele será condenado pelo mal que praticou a ela, pelo mal que praticou aí de maneira definitiva a família da Patrícia Roberta, que deve estar aí com certeza enlutada, né, tendo que estar de frente com aquele que tirou a vida de alguém tão caro, tão importante, tão significativo para a família, mas aguardando, né, que o Estado, representado pelo Corpo de Jurados, honre finalmente hoje, então, a memória da Patrícia Roberta, condenando por unanimidade. E espero que Sua Excelência e a juíza que preside esse ato solene, diga-se de passagem, dê aí realmente a pena máxima para esse elemento, que mesmo sendo máxima, como eu sempre digo aqui, ainda será o mínimo que esse indivíduo mereceria, né, caso tivéssemos em um país onde a lei realmente fosse dura, fosse eficaz e punisse adequadamente, proporcionalmente pelo mal que esse camarada aí fez contra essa moça e contra a família dela, né? Tá aí imagens então, ao vivo, da sessão do júri, do Jonathan, que tirou a vida aí da Patrícia Roberta, e a qualquer momento nós voltaremos então com atualizações e com os desdobramentos de mais esse julgamento. E graças a Deus, né, que temos acompanhado aqui em casos semelhantes, que o Corpo de Jurados tem então entendido pela condenação desse tipo de gente que pratica aí esse grande mal a moças indefesas, como foi lamentavelmente em relação a Patrícia Roberta. Olha só, né, uma moça, cara, indefesa, né, que não tinha condições nenhuma de se defender em relação ao que esse monstro fez contra ela, e tendo a coragem ali de, na frente dos familiares da Patrícia, dizer que ela era aí, então, habituada a praticar com ele sadomasoquismo. Por isso que eles perderam aí a medida, né, dessa prática sexual, e ela terminou morrendo. É muita cara de pau, é muita coragem. Daqui a pouco a gente volta com o repórter Jonas Batista trazendo os desdobramentos e as atualizações em relação ao julgamento do Jonathan.